São Paulo é um gigante dentro do Brasil. É o estado mais populoso de todo o país. Milhões de pessoas chamam esta região dinâmica de lar. A economia do estado também é a maior do Brasil. Funciona como um motor potente, impulsionando grande parte da atividade financeira da nação. Frequentemente as pessoas chamam São Paulo de a locomotiva do Brasil. Esse apelido destaca seu papel crucial em impulsionar a economia nacional. Suas indústrias, fazendas e o setor de serviços contribuem com uma fatia bem grande do produto interno bruto do Brasil. Essa força econômica atrai gente de todo o Brasil e do mundo, em busca de oportunidades e de uma vida nova. O estado de São Paulo é incrivelmente diverso. Não se resume a uma única paisagem ou cultura. A capital, também chamada São Paulo, é uma metrópole global gigantesca. Ela ferve de atividade dia e noite. Além da capital, terras agrícolas férteis se estendem por uma vasta área. Essas fazendas produzem uma quantidade significativa dos alimentos do Brasil e das culturas de exportação. O estado também possui um litoral maravilhoso, com praias badaladas. Essa variedade toda faz de São Paulo um lugar fascinante. É um verdadeiro caldeirão de culturas, onde tradições de tudo quanto é canto se misturam e criam uma identidade única para o estado. Apesar de toda essa riqueza e desenvolvimento impressionantes, São Paulo enfrenta desafios bem sérios. Este grande estado é uma terra de contrastes marcantes. Fortunas imensas são construídas aqui. Arranha-céus furam o céu em seus centros financeiros. Mas, junto com toda essa prosperidade, problemas antigos e profundos continuam existindo. Muita gente enfrenta dificuldades no dia a dia. Esses desafios afetam a economia, a sociedade e a infraestrutura básica essencial para a população. Este vídeo vai analisar de perto essas dificuldades. Entendê-las é o primeiro passo para encontrar soluções para os milhões que vivem aqui. É muito importante entender os desafios que São Paulo enfrenta. Não são problemas pequenos, não. Eles afetam a vida de milhões e milhões de paulistas, o povo de São Paulo. Problemas como o desemprego, a desigualdade e serviços públicos de baixa qualidade podem criar muitas dificuldades. A degradação ambiental também ameaça o bem-estar futuro do estado. Encontrar formas de resolver esses problemas é crucial. Isso é importante não só para o próprio estado de São Paulo, mas para o progresso do Brasil inteiro. Esta análise busca jogar uma luz sobre essas questões críticas, mostrando o que precisa ser encarado para um futuro melhor. O desemprego continua sendo um fardo econômico pesado em São Paulo. Quando as pessoas não conseguem encontrar trabalho, isso gera uma dificuldade generalizada. As famílias lutam para pagar por necessidades básicas como comida e moradia. A perda de um emprego muitas vezes significa mais do que apenas a perda de renda. Pode afetar o senso de dignidade e propósito de uma pessoa. Em um estado conhecido por sua força econômica, a presença de altas taxas de desemprego é um paradoxo preocupante. Esse problema afeta tanto as grandes cidades quanto os municípios menores. A busca por um emprego estável é uma preocupação constante para muitos paulistas, impactando seu dia a dia e suas perspectivas de futuro. Números recentes mostram a gravidade desse desafio. Por exemplo, no início de 2025, relatórios indicavam que a taxa de desemprego na região metropolitana da Grande São Paulo girava em torno de 10,5%. Esse número, embora às vezes flutue, frequentemente permanece acima do que é considerado saudável para uma economia. Certos setores, como a indústria tradicional, viram perdas de emprego devido à automação. Os jovens, em particular, enfrentam dificuldades. Muitos acham difícil conseguir o primeiro emprego depois de terminar os estudos. Isso cria um ciclo de incerteza para a nova geração que está entrando no mercado de trabalho e buscando oportunidades. Vários fatores contribuem para o desemprego em São Paulo. Crises econômicas nacionais podem impactar significativamente o mercado de trabalho do estado. Avanços tecnológicos,
embora tragam progresso, também levam à perda de postos de trabalho em algumas indústrias. Às vezes, há um desencontro entre as qualificações que os trabalhadores têm e as que os empregadores precisam. Essa lacuna de qualificações dificulta que as pessoas encontrem vagas adequadas. Muitas pessoas recorrem à economia informal, trabalhando sem carteira assinada ou benefícios. Embora isso gere alguma renda, falta estabilidade e segurança, deixando os trabalhadores vulneráveis a baques econômicos e exploração. As consequências do desemprego vão muito além da dificuldade financeira individual. O desemprego mais alto pode levar ao aumento dos níveis de pobreza. Também pode contribuir para a instabilidade social e o aumento da criminalidade em certas áreas. O estresse do desemprego pode ter impactos sérios na saúde mental. As autoridades governamentais em São Paulo estão cientes desses problemas. Elas frequentemente implementam programas com o objetivo de criar novos empregos. Também oferecem programas de qualificação e auxílio financeiro para os desempregados. No entanto, a dimensão do desafio significa que esforços contínuos e inovadores são constantemente necessários para fazer uma diferença significativa. A desigualdade social é outro desafio profundo que São Paulo enfrenta. Isso significa que existe um abismo muito grande entre ricos e pobres. Essa divisão é visível em muitos aspectos do dia a dia. Por exemplo, as condições de moradia variam drasticamente. Algumas pessoas vivem em apartamentos de luxo e casas enormes. Muitas outras vivem em favelas superlotadas ou comunidades, com acesso limitado a serviços básicos como água e saneamento. Essa disparidade também é vista no acesso à educação e saúde de qualidade. As oportunidades disponíveis para uma criança que nasce em uma família rica são, muitas vezes, radicalmente diferentes daquelas para uma criança que nasce na pobreza. As estatísticas pintam um quadro claro dessa desigualdade. Embora os números exatos mudem, estudos consistentemente mostram uma alta concentração de riqueza em São Paulo. Uma pequena porcentagem da população detém uma fatia enorme das riquezas do Estado. Por exemplo, alguns relatórios indicam que os 10% mais ricos dos paulistas ganham muitas vezes mais do que os 40% mais pobres. Essa divisão econômica significa que, enquanto alguns desfrutam de um padrão de vida comparável ao de países desenvolvidos, uma parcela significativa da população rala bastante. Eles enfrentam batalhas diárias pela sobrevivência e não têm acesso aos recursos necessários para melhorar suas condições de vida. As raízes da desigualdade social em São Paulo são complexas e profundas. Fatores históricos, como a forma como as terras foram distribuídas séculos atrás, ainda ecoam hoje. O acesso desigual à educação de qualidade perpétua esse ciclo. Crianças de famílias mais pobres geralmente estudam em escolas públicas com poucos recursos. Isso pode limitar suas chances de passar no vestibular para boas universidades e, consequentemente, de conseguir empregos com bons salários. O sistema tributário do Estado também é, às vezes, criticado por não fazer o suficiente para redistribuir a riqueza de forma justa. Para muitos, a mobilidade social, aquela chance de subir na vida, sabe, continua sendo um sonho distante e não uma realidade palpável. Os efeitos de uma desigualdade social tão acentuada são vastos. Ela pode levar ao aumento da tensão social e do ressentimento. Altos níveis de desigualdade estão frequentemente ligados a maiores índices de criminalidade. O potencial econômico geral também pode ser prejudicado quando uma grande parte da população não consegue participar plenamente da economia. Uma sociedade dividida é menos coesa e estável. Enfrentar esse desafio exige políticas públicas abrangentes. Isso inclui investir em educação para todos, criar oportunidades de emprego justas e reformar programas sociais para garantir que cheguem àqueles que realmente precisam de apoio. O transporte é um aspecto fundamental da vida num estado tão grande e populoso como São Paulo.
Milhões de pessoas se deslocam todos os dias. Elas vão para o trabalho, para a escola ou para acessar serviços essenciais. O sistema de transporte do estado, no entanto, está extremamente sobrecarregado. Ele sofre para dar conta do enorme volume de usuários. Isso se aplica especialmente à região metropolitana de São Paulo, uma das maiores aglomerações urbanas do mundo. Se locomover pode ser um perrengue diário para muitos moradores. A eficiência da rede de transporte impacta diretamente a qualidade de vida das pessoas e a produtividade econômica do estado. O transporte público nos grandes centros urbanos enfrenta desafios enormes. Ônibus, trens e metrôs estão frequentemente superlotados, especialmente nos horários de pico. Os passageiros podem passar várias horas por dia viajando em condições desconfortáveis. Os tempos de espera pelo transporte público podem ser longos e imprevisíveis. O custo das passagens também pode ser um peso significativo para os trabalhadores de baixa renda. Embora a cidade de São Paulo tenha o maior sistema de metrô do Brasil, sua expansão não tem conseguido acompanhar o crescimento da cidade e a crescente demanda por opções de transporte público confiáveis em toda a vasta região metropolitana. A infraestrutura rodoviária também apresenta sérios problemas. Os engarrafamentos são um problema crônico, principalmente na capital. As principais avenidas e rodovias podem ficar paradas por horas. Isso não só desperdiça o tempo das pessoas, mas também aumenta o consumo de combustível e a poluição do ar. Em algumas regiões do interior do estado, a condição das estradas pode ser precária. Isso afeta o transporte de produtos agrícolas e outras mercadorias, aumentando os custos para empresas e consumidores. A enorme quantidade de veículos nas ruas contribui para um ambiente estressante e muitas vezes perigoso, tanto para motoristas quanto para pedestres e ciclistas. Há um esforço contínuo para melhorar a rede de transporte de São Paulo. Existem investimentos em andamento na expansão das linhas de metrô e trem. Corredores exclusivos de ônibus foram implementados para agilizar as viagens de ônibus. Algumas cidades também estão tentando incentivar o uso da bicicleta, construindo mais ciclovias. No entanto, a dimensão do problema é imensa. Isso exige investimento contínuo em larga escala e planejamento urbano inovador. Integrar os diferentes modos de transporte e tornar o sistema mais amigável e acessível para todos continua sendo um desafio fundamental para as autoridades estaduais. Seção 5. Saúde sob pressão. O acesso à saúde de qualidade é um direito fundamental para todos os brasileiros. O país possui um sistema público de saúde conhecido como SUS, ou Sistema Único de Saúde. São Paulo, sendo um estado rico, possui inúmeros hospitais, clínicas e centros de saúde. Abriga algumas das melhores instalações médicas da América Latina. No entanto, apesar desses recursos, muitos paulistas enfrentam dificuldades significativas para acessar cuidados médicos de qualidade e em tempo hábil. O sistema público, em particular, está frequentemente sobrecarregado e tem dificuldade para atender às demandas da grande população que serve, levando à frustração e dificuldades para muitos. Uma das queixas mais comuns sobre o sistema público de saúde são os longos tempos de espera. As pessoas podem esperar meses ou até anos por consultas com especialistas, exames de diagnóstico ou cirurgias não emergenciais. Os prontos socorros dos hospitais públicos estão frequentemente superlotados. Os pacientes podem passar muitas horas esperando por atendimento, às vezes nos corredores devido à falta de leitos. Também há falta de médicos, especialmente especialistas, nos bairros mais pobres e em cidades remotas no interior do estado. Essa distribuição desigual de profissionais de saúde agrava as disparidades de saúde existentes. Existe uma disparidade significativa entre a saúde pública e a privada em São Paulo. Aqueles que podem pagar por planos de saúde privados geralmente recebem acesso mais rápido
a uma gama mais ampla de serviços e instalações mais confortáveis. Isso cria um sistema de 2 níveis, onde a qualidade do atendimento que se recebe frequentemente depende da sua capacidade de pagar. Essa situação aprofunda a desigualdade social, já que indivíduos mais pobres que dependem exclusivamente do SUS podem ter piores resultados de saúde. O alto custo dos medicamentos também pode ser uma grande barreira, mesmo para aqueles com alguma forma de cobertura de saúde, levando famílias ao endividamento. Enfrentar esses desafios na saúde requer um esforço substancial e contínuo. É necessário mais investimento na infraestrutura de saúde pública, incluindo a modernização de hospitais e clínicas. Uma melhor gestão dos recursos existentes também é crucial para melhorar a eficiência. Atrair e reter profissionais de saúde em áreas carentes é uma prioridade. Além disso, uma maior ênfase na atenção preventiva, como programas de vacinação e educação em saúde, poderia ajudar a reduzir a sobrecarga nos hospitais, prevenindo doenças antes que se tornem graves. Garantir o acesso equitativo à saúde de qualidade para todos os paulistas continua sendo um objetivo urgente. Seção 6. O caminho para uma educação de qualidade para todos. A educação é amplamente reconhecida como um pilar fundamental para o desenvolvimento individual e da sociedade. São Paulo abriga muitas instituições de ensino, desde escolas primárias até universidades de renome mundial. O governo estadual investe uma parcela significativa do seu orçamento na educação. No entanto, a qualidade da educação oferecida pode variar bastante. O sistema público de ensino, que atende a maioria das crianças e adolescentes, enfrenta inúmeros desafios significativos. Garantir que cada criança em São Paulo receba uma educação de alta qualidade, independentemente da sua origem social, é uma tarefa complexa e contínua para formuladores de políticas e educadores. Muitas escolas públicas em São Paulo lutam com a falta de recursos adequados. As salas de aula podem estar superlotadas, dificultando que os professores deem atenção individual aos alunos. Os prédios escolares podem precisar de reparos ou não ter instalações modernas, como laboratórios de ciências ou bibliotecas. Os professores da rede pública são frequentemente mal remunerados e sobrecarregados. Isso pode levar à baixa moral e à dificuldade em atrair e reter educadores qualificados. Como resultado, o desempenho dos alunos em algumas escolas públicas, medido por avaliações nacionais, pode ser decepcionantemente baixo, e as taxas de evasão escolar continuam sendo uma preocupação em certas áreas. A desigualdade é um problema persistente no sistema educacional de São Paulo. Alunos de famílias mais ricas geralmente frequentam escolas particulares bem equipadas. Essas escolas frequentemente oferecem um currículo mais rico e melhores instalações. Isso dá aos seus alunos uma vantagem nos vestibulares e, consequentemente, acesso a melhores oportunidades de emprego mais tarde na vida. A exclusão digital também desempenha um papel. Nem todos os alunos têm acesso confiável à internet ou computadores em casa, o que ficou particularmente evidente durante os períodos de ensino remoto. Essa disparidade na qualidade da educação perpetua ciclos de pobreza e limita a mobilidade social. Várias iniciativas estão em andamento para tentar melhorar o panorama educacional em São Paulo. Existem programas focados em aprimorar a formação e o desenvolvimento profissional dos professores. Investimentos estão sendo feitos na modernização da infraestrutura escolar e no fornecimento de mais recursos tecnológicos. Esforços para integrar a tecnologia ao processo de aprendizagem estão em curso. Há também um reconhecimento crescente da importância da educação infantil para estabelecer uma base sólida para o aprendizado futuro. No entanto, alcançar a verdadeira equidade educacional e garantir altos padrões em todo o sistema é um esforço de longo prazo que requer compromisso e recursos contínuos. Seção 7.
ambientes urbanos e o fantasma da poluição. O impressionante crescimento industrial e a rápida urbanização de São Paulo, infelizmente, cobraram um alto preço ambiental. A poluição se tornou um problema sério e generalizado, especialmente em suas áreas metropolitanas densamente povoadas. Essa degradação ambiental afeta diretamente a saúde e a qualidade de vida de milhões de paulistas. Também representa uma ameaça de longo prazo aos recursos naturais do Estado. Combater a poluição é um grande desafio para um Estado moderno que busca equilibrar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade ambiental, visando o bem-estar de seus cidadãos e das futuras gerações. A poluição do ar é uma grande preocupação nos grandes centros urbanos, como a cidade de São Paulo. Os maiores vilões são a frota imensa de veículos nas ruas e as emissões das atividades industriais. Em muitos dias, uma densa névoa de poluição paira sobre a cidade, reduzindo a visibilidade e apresentando riscos à saúde. Esse ar poluído contribui para uma série de problemas de saúde, especialmente doenças respiratórias, como asma e bronquite. Crianças e idosos são particularmente vulneráveis. As autoridades às vezes emitem alertas de saúde em dias quando os níveis de poluição do ar atingem concentrações perigosamente altas, aconselhando as pessoas a limitar as atividades ao ar livre. A poluição da água é outro problema ambiental crítico. Muitos rios e corpos d'água no estado, incluindo os famosos rios Tietê e Pinheiros, que atravessam a cidade de São Paulo, estão fortemente contaminados. Eles recebem grandes volumes de esgoto doméstico não tratado e dejetos industriais. Essa poluição mata a vida aquática e torna a água imprópria para o uso humano, incluindo consumo ou lazer. A contaminação dos mananciais também pressiona o abastecimento de água potável do estado, exigindo processos de tratamento caros. A despoluição desses cursos d'água vitais é uma tarefa monumental que já dura décadas. Esforços para combater a poluição estão em andamento. Embora a dimensão do problema seja assustadora, padrões mais rigorosos de emissão veicular foram implementados para reduzir a poluição do ar causada pelo transporte. Existem programas ambiciosos de longo prazo, voltados para a despoluição dos principais rios, que envolvem investimento significativo em infraestrutura de saneamento, como estações de tratamento de esgoto. O Estado também está trabalhando para promover o uso de fontes de energia renováveis, para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. No entanto, uma fiscalização mais rigorosa das leis ambientais existentes e maior conscientização pública são cruciais para um progresso substancial na preservação do ambiente urbano de São Paulo. Seção 8. Desmatamento, protegendo o patrimônio verde de São Paulo. Além dos desafios da poluição enfrentados em seus centros urbanos, São Paulo também luta contra o problema do desmatamento. O estado perdeu uma parte significativa de suas florestas nativas originais ao longo dos séculos. Isso inclui grandes áreas da Mata Atlântica, um dos biomas mais biodiversos e ameaçados do mundo. Embora São Paulo seja altamente urbanizado e industrializado, o estado ainda abriga remanescentes importantes desse precioso patrimônio natural. A perda contínua dessas áreas verdes é uma preocupação ambiental crítica, impactando a biodiversidade, os recursos hídricos e a regulação climática na região. As causas principais do desmatamento em São Paulo são multifacetadas. A expansão da agricultura, incluindo para culturas como cana-de-açúcar e café, bem como para a pecuária, historicamente impulsionou grande parte do desmatamento. A expansão urbana, à medida que cidades e municípios se expandem, também consome habitats naturais. A extração ilegal de madeira, embora talvez menos prevalente do que em outras partes do Brasil, ainda ocorre. Essa pressão contínua sobre as áreas naturais remanescentes leva à fragmentação das florestas.
Esses fragmentos menores são menos resilientes e têm dificuldade em sustentar a rica variedade de vida vegetal e animal que depende deles. As estatísticas sobre a perda de floresta, mesmo em anos recentes, destacam a ameaça contínua. Embora a taxa de desmatamento em São Paulo possa ser menor do que nos estados amazônicos, qualquer perda é significativa para um bioma tão degradado quanto a Mata Atlântica. Estima-se que apenas uma pequena fração, talvez cerca de 12 a 15%, da cobertura original da Mata Atlântica ainda exista no Brasil. E São Paulo abriga partes importantes desse remanescente. Proteger essas áreas é vital não apenas para conservar espécies únicas, mas também para manter serviços ecossistêmicos essenciais como o fornecimento de água limpa e a estabilidade do solo. Esforços de conservação estão em andamento para tentar frear e reverter essa tendência. O Estado possui um sistema de áreas protegidas, incluindo parques estaduais e reservas biológicas. Projetos de reflorestamento estão sendo implementados, com o objetivo de restaurar áreas degradadas e conectar fragmentos florestais. Existem também iniciativas para promover práticas agrícolas sustentáveis que possam coexistir com a conservação florestal. Uma aplicação mais rigorosa das leis ambientais contra o desmatamento ilegal é crucial. O desafio reside em equilibrar eficazmente as contínuas necessidades de desenvolvimento econômico do Estado com a necessidade urgente de proteger seu inestimável patrimônio verde para as futuras gerações. Seção 9. Encarando o futuro. Caminhos para uma São Paulo melhor. Resumindo, São Paulo, apesar de ser a locomotiva econômica do Brasil, enfrenta uma série de desafios bem complexos. Essas dificuldades atingem a área econômica, com desemprego que não dá trégua e uma baita desigualdade social. Elas ficam claras na infraestrutura sobrecarregada, que mexe com o transporte, a saúde e a educação. Além disso, preocupações ambientais sérias, como a poluição nas cidades e o desmatamento no campo, deixam o futuro do Estado meio cinzento. Esses problemas, muitas vezes, estão ligados uns aos outros, ou seja, resolver um pode ajudar em outros, mas também exigem soluções completas e com várias frentes de ataque. Para dar a volta por cima desses desafios, soluções integradas são o pulo do gato. Não dá para resolver cada pepino isoladamente, um de cada vez. Estratégias que funcionem de verdade vão precisar de um esforço conjunto dos governos estadual e municipal, todo mundo remando na mesma direção. A iniciativa privada também tem um papel fundamental nessa história, investindo com responsabilidade e botando a cabeça para funcionar com inovação. E mais, a participação ativa das ONGs e de cada cidadão é chave para botar a mudança para andar e garantir que as promessas sejam cumpridas. Planejamento a longo prazo, pensando além dos 4 anos de mandato, é vital para criar melhorias sustentáveis que cheguem para todos os paulistas. Existem vários caminhos possíveis que podem levar São Paulo a um futuro melhor. Investir pesado em educação e cursos profissionalizantes pode preparar a galera para o mercado de trabalho atual, diminuindo o desemprego. Reformas nos impostos, buscando mais justiça social, podem ajudar a diminuir o abismo da desigualdade. Continuar investindo de forma estratégica para ampliar e modernizar o transporte público, os hospitais e as escolas é algo que não pode faltar. Pegar mais firme na fiscalização das leis ambientais, junto com incentivos para práticas sustentáveis na indústria e na agricultura, pode ajudar a proteger nossas riquezas naturais e melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Incentivar a inovação em todas as áreas pode abrir portas para novas soluções. No fim das contas, São Paulo tem um dinamismo e um potencial gigantescos. Os desafios que o Estado enfrenta são grandes, mas não são nenhum bicho de 7 cabeças. Para superar esses desafios, vai ser preciso muita garra, um esforço de todos juntos e um sonho em comum para o futuro. A criatividade e a resiliência do povo paulista são trunfos importantíssimos nessa jornada. Ao abraçar a inovação,
promover a justiça social e priorizar o desenvolvimento sustentável, São Paulo pode continuar sendo referência não só na economia, mas também na criação de uma sociedade mais próspera, justa e com um meio ambiente saudável para todos os seus moradores. A energia vibrante do Estado pode, sim, ser transformada numa força poderosa para uma mudança para melhor.